Do estádio para o estúdio está de regresso o comentário e a análise de Sebastião Imaginário. Desta vez, as coisas não correram bem ao Desportivo de Chaves e perdeu em casa ontem frente ao Oliveirense. Boa tarde, Sebastião. Boa tarde, Paulo. Foi do 8 ao 80 num instantinho que o Desportivo de Chaves, em 5 dias, deixou duas imagens completamente diferentes dentro de campo. Qual é a tua análise ao jogo de ontem? É uma análise extremamente simples, não há muito para dizer do jogo, um jogo em que eu olho para os apontamentos, vejo apenas 4 lances de algum destaque, a equipa do Oliveirense a apresentar-se estrategicamente de uma forma bastante inteligente e a aproveitar a enorme falta de agressividade da equipa do Desportivo de Chaves e a intensidade, sobretudo nos lances dos 2 golos, onde há culpas individualizadas dos jogadores, porque não atacaram a bola, nem sequer obstaculizaram a que os jogadores do Oliveirense fizessem gol. O Chaves, digamos que dizer que depois do grande jogo que fez em Santa Maria da Feira, deixava grandes expectativas para este jogo, mas eu já tinha alertado que ao virar da esquina poderia estar a surpresa e aconteceu ontem, infelizmente, para o Desportivo de Chaves. De qualquer das formas, o jogo um jogo fraquinho, não sei se foi por causa da pressão bárbara ou da tempestade bárbara, mas foi de facto um jogo de fraquíssima qualidade, sobretudo para o Desportivo de Chaves. Obviamente que na perspectiva do Feirense, do Oliveirense, não tem essa perspectiva, até porque ganharam 3 pontos num campo, teoricamente, em que o Chaves era favorito para esta partida. Naturalmente, a segunda liga é muito competitiva, mas todos esperávamos mais do conjunto de Carlos Pinto. E há uma coisa que em futebol diria que ontem o Desportivo de Chaves só poderia vencer este jogo se houvesse autogolos da equipa da Oliveira das Meias, porque para ganhar é preciso rematar a baliza, e o Desportivo de Chaves, que me lembro, com remates enquadrados, fez apenas um remate enquadrado e aos 86 minutos por Guedes. Até lá, muito pouco futebol da parte do conjunto transmontano, que chegou ao intervalo a perder por 2-0. É verdade que havia toda uma segunda parte para procurar retificar e deixar outra imagem. Nestes segundos 45 minutos o Chaves teve posse de bola, mas muita parra, pouca uva. De tal forma que os defensores da equipa de Oliveira das Meias e Coelho passaram um final de tarde perfeitamente tranquilo em Trás-os-Montes. Nada a dizer da vitória da equipa de Santa Maria da Feira, que não tem culpa da má exibição do conjunto flaviense, uma vitória que assenta bem ao conjunto de Pedro Miguel, por números, penso que esclarecedores, 2-0, ninguém tem a mínima dúvida que ficaram bem entregues os 3 pontos no conjunto de Oliveira das Meias. Quanto ao Desportivo de Chaves, e no lançamento que tu disseste isso e bem, passou do 80 para o 8, fica a dúvida, instalou-se a dúvida nos adeptos do Desportivo de Chaves, qual o verdadeiro Desportivo de Chaves, o de Santa Maria da Feira, se aquele que vimos ontem, um pouco muito à semelhança daquilo que tem sido o percurso dos transmontanos ao longo deste campeonato. Quero acreditar, e queremos todos acreditar, que a verdadeira imagem do Desportivo de Chaves seja aquela que foi deixada em Santa Maria da Feira, porque se a imagem que deixou ontem e nos restantes jogos é uma imagem muito pálida de um candidato. Esta derrota parece-me que vem em boa altura, dá para refletir, para o Desportivo de Chaves refletir, para se tomarem decisões importantes, sendo certo que o plantel está fechado e nesse aspecto penso que será extremamente difícil, mas provavelmente uma reflexão. Os treinadores costumam dizer que o fundamental é o processo, e eu concordo perfeitamente que é o processo, mas muitas vezes os resultados colocam-nos dúvidas, e é bom que nós também nos coloquemos nessa situação e paremos um pouco para pensar se de facto aquilo que estamos a fazer é o melhor, é o que interessa os interesses do clube. Acredito que todos irão fazer a sua reflexão, e também acredito que já que no próximo jogo, no reduto difícil do Futebol do Porto B, esta equipa irá dar uma imagem mais de acordo, mais consentânea com o seu valor. Dito isto, dizer que continua a considerar o Chaves um candidato à subida de divisão, e não é o resultado de ontem, a primeira derrota que o Desportivo Chaves teve no campeonato, na presente época, porque, como sabes, já perdeu no Sporting de Espinho em Ovar para a Taça de Portugal, sendo adversário, e parece que essa não seja a prioridade da equipa. Mas é importante que esta equipa do Desportivo Chaves inverta urgentemente o caminho,
porque este filme eu já vi época passada, o Desportivo Chaves ia vencendo e depois da primeira derrota veio por aí abaixo. Espero que não se repita e que o Chaves já na próxima jornada dê a resposta devida frente à forte equipa, à talentosa equipa do Futebol Clube Porto Velho. Esperemos também que, como se sabe, o Chaves ainda não pôde contar com toda a sua equipa, tem algumas limitações, para além das limitações físicas de jogadores lesionados, tem outros jogadores com problemas relacionados com saúde também, e tem um problema muito grave, é que 2 dos últimos reforços que chegaram ainda não têm certificado internacional. Pode ser que até sábado os certificados deem entrada e que já possa usar os seus reforços. Mas vamos dar um passo em frente e pedia-te, Sebastião, sei que é uma tarefa difícil, talvez a mais difícil que tens esta temporada, que me escolhesses o homem do jogo para o Desportivo de Chaves de ontem. Difícil, tu disseste bem, difícil. Em termos de castigo, se calhar o melhor era eleger o guarda-redes, foi aquele que, na minha perspectiva, teve menos responsabilidade na derrota do Desportivo de Chaves. Mas, de qualquer das formas, há que ser justo, procurar ser o mais justo possível. E penso que, dentro daqueles jogadores que se exibiram do Desportivo de Chaves, poucos serão, digamos, que passam ao crivo da nota positiva, mas entre todos eu vou eleger Nuno Coelho como o menos mal da equipa do Desportivo de Chaves na partida de ontem. Pontos. O homem do jogo está encontrado, é Nuno Coelho. Vamos então à análise individual de cada jogador e começamos pela baliza, Paulo Vítor. 3 para Paulo Vítor, sem qualquer responsabilidade no gol. Aliás, são 2 grandes golos da equipa de Oliveira das Meias. O primeiro um remate de fora da área indefensável, o segundo um desvio oportuno ao primeiro posto que não deu qualquer possibilidade de defesa ao guarda-redes, ao brasileiro do Desportivo de Chaves. No resto do jogo, manteve a tranquilidade que tem vindo a evidenciar ao longo do campeonato. Viegas. 2 para Viegas, é verdade, correu muito, mas produziu pouco, porque de facto teve uns furos abaixo, bastantes furos abaixo, ele como toda a equipe da partida anterior, mas Viegas ontem, apesar de ter corrido muito, isso produziu pouco. Capitão Rocha. 3 para Rocha, não foi pelos centrais que o Desportivo de Chaves perdeu ontem, procurou comandar a sua defesa e penso que assertivamente. Bura. Na linha de Rocha, 3 também para Bura, controlou toda a sua área, a sua zona defensiva e também, tal como para Rocha, também não foi pelos centrais que o Chaves perdeu ontem. João Reis. Primeira nota negativa, seriamente negativa, 1 para João Reis, e eu justifico 1 para João Reis. A semana passada tributei-lhe um 4 bem merecido, ontem leva 1 por um simples lance. É que o lance do segundo gol é inadmissível, a falta de agressividade que o jogador do Desportivo Chaves demonstrou perante Filipe Gonçalves. Não sei se estaria a pensar ainda em férias no Algarve, mas de facto ali ele tinha que atacar a bola, tinha que atacar Filipe Gonçalves, e a verdade é que o jogador do Oliveirense dispôs de tempo e espaço para fazer o que quis da bola. A nota para Nuno Coelho, o homem do jogo. 3 para Nuno Coelho, foi o menos mal da equipa do Desportivo Chaves, esteve bem quando esteve na zona defensiva, quando subiu no terreno, foi o jogador com maior preponderância no meio campo do Desportivo Chaves, embora ontem a preponderância do meio campo flaviense não fosse muito. Luís Silva. Surpreende, 2 para Luís Silva, surpreende. Ele que é um jogador extremamente agressivo, surpreendeu uma falta de agressividade com que ele se apresentou ontem. De qualquer das formas, tentou lutar, embora não sempre não o tenha feito da melhor forma. Benny. Depois do início prometedor, Benny começa a cair na monotonia da época passada. Para além disso, grande responsabilidade no primeiro gol da equipa do Oliveirense, ao permitir que Thaís tivesse todo o tempo do mundo. Eu diria que Thaís tinha tempo de ir pedir uma bebida ao bar, ir lá beber e seguir a rematar. Tal a falta de agressividade que patenteou ontem o ex-belenenses Benny. Não sei se teria ido, se estava a pensar em ir a Belém comer um pastel. 1 para Benny. Independentemente disso, digo-te, Sebastião, que é um grande golo, um golo daqueles que em situações normais até a equipa adversária bate palmas. Não sei se estás de acordo.
Ainda não posso estar de acordo por uma razão simples. É que houve uma falta gritante de agressividade. É que Benny marcou com os olhos o jogador da equipa do Oliveirense. Ele ali tem que cair em cima dele, não pode dar espaço. Ele deu todo o espaço do mundo, não é o todo o tempo do mundo, uma novela que andava aí nas televisões, mas ele deu todo o espaço do mundo ao jogador do Oliveirense para escolher para onde quis rematar. As coisas tornam-se mais fáceis. Digamos que não houve qualquer obstáculo à iniciativa do jogador do Oliveirense, e a culpa é individualizada, porque o futebol é um jogo coletivo, mas os erros individuais são para ser apontados, e Benny ontem teve esse erro, um erro fatal, o erro importante depois no desenrolar do jogo. Continuamos nas notas, Sebastião e João Teixeira. 2 para João Teixeira, muito longe da exibição que produziu no Marcolino de Castro. Aqui ele quis pegar no jogo, mas ontem era um dia não só de João Teixeira, mas como toda a equipe. Bacci. À exceção do lance logo no início da partida, onde há uma pertença corte do jogador do Oliveirense com a mão, Bacci ontem sumiu-se. Digamos que não fez mais nada durante os 90 minutos. Não diria que esteve corpo presente, porque ele aqui e ali tentou, mas muito distante do Bacci que nós já vimos esta temporada. E o Chaves precisava de um grande Bacci, e ontem foi um Bacci muito pequenino. Nota 2. Wellington. 2 para o Wellington, foi devido à ausência de Roberto, foi chamado à titularidade e atuou como ponta de lance. É um lugar que não é muito estranho, mas não é uma coisa é jogar como segundo ponta de lança, outra coisa é jogar como sempre a referência atacante da equipa, e não se sentiu bem nesse papel o brasileiro do Chaves. Vamos agora às alterações que Carlos Pinto fez durante o jogo, e começamos por Niltinho. Nota 2 para Niltinho, tentou mexer com o jogo, mas também não conseguiu. Rafael Guzo. 2 para Rafael Guzo, aqui ele é um outro pormenor. Aliás, um dos poucos remates do Desportivo Chaves na etapa complementar foi dele, mas sobre a travessão do guarda-redes de Coelho. Nicola Reis. 2 para Nicola Reis, não acrescentou nada de novo. É verdade que é um miúdo irreverente, tem velocidade, mas ontem pedia-se cabeça à equipa do Desportivo Chaves, pedia-se cabeça e coração, e não existiu. Guedes, que ontem fez a sua estreia com a camisola azul-garná. Era difícil fazer mais, Guedes, e por isso até percebo a opção de Carlos Pinto em colocar Wellington como ponta de lança em detrimento de Guedes, que é um jogador habituado a pisar aqueles terrenos, mas que tem poucos dias de trabalho com a equipe. É preciso enquadrar-se, é preciso assimilar as dinâmicas da equipa, as ideias do treinador. Guedes em 45 minutos pouco mais poderia fazer, até porque à semelhança do que tem acontecido ultimamente, e começa a ser preocupante isto que eu vou referir daqui a pouco, as bolas nunca chegaram em condições à zona de finalização. A única vez em que a bola de facto chegou lá com algum critério foi aos 82 minutos, e aí ele desviou para a baliza, valeu à equipa do Oliveirense a grande defesa de Coelho. 86, acho que foi aos 86, assim. 86 minutos, sim, aos 86 minutos. E agora a orquestra não esteve afinada, mas vou-te pedir a nota para o maestro, para o Carlos Pinto. Nota 2 para Carlos Pinto. Naturalmente, poucos esperariam que depois da exibição em Santa Maria da Feira, Carlos Pinto fizesse alterações de fundo na sua equipa. Aliás, aquela que fez foi a única, foi forçada até por o impedimento do ponta de lança Roberto. Ele para esta partida tinha algumas baixas, teve Kevin Pina, teve Calazante, teve outros jogadores que já não estiveram na partida de Santa Maria da Feira, como isto são jogadores importantes, como João Correia e Zé Tiago. E Zé Tiago. Mas o facto é que ele ontem a sua equipa foi uma caricatura daquilo que se apresentou em Santa Maria da Feira. No final da partida ele reconheceu isso, que não foi um bom jogo da sua equipa, e ele, como responsável máximo, tem que assumir a sua cota de responsabilidade, ou se quiseres, tem que assumir a derrota na totalidade, porque é ele que faz as escolhas, é ele que faz as opções. Na altura de ir ao banco, não tinha muitas mais opções, ele lançou os jogadores de cariz atacante que tinha para tentar mexer com o jogo, mas não mexeu muito, porque não produziram qualquer efeito. Eu diria que os efeitos que saíram do banco para o campo foram praticamente nulos. Por isso, está justificada a nota negativa a Carlos Pinto. Sebastião, antes de irmos aos lances do jogo, pedia-te também que fizesses uma análise ao trabalho da equipa de arbitragem,
que viajou de Viana do Castelo. Sim, é um jovem árbitro, penso que num jogo fácil, os jogadores não complicaram. Tem 2 lances difíceis de analisar, que iremos debater daqui a pouco. Tirando esses lances, fez uma arbitragem correta, sem qualquer interferência no resultado final. Nota positiva para este jovem árbitro da Associação de Futebol de Viana do Castelo, nota 3. Muito bem, agora entramos exatamente e pedia-te, e vamos começar a ver esses lances exatamente agora, que analisasses. Há 2 lances que devem ser analisados, e peço-te que estejas particularmente atento a estes 2 lances, porque foram no primeiro, ainda antes do primeiro golo, logo nos momentos iniciais, um suposto penalti sobre Bacci à entrada da área. Que análise fazes a este lance, Sebastião? É um dos poucos lances em que Bacci ganha em velocidade aos jogadores da equipa do Oliveira das Meias. Depois chega à linha de fundo, tenta cruzar, o jogador do Oliveirense cai sobre a bola. Parece-me a mim que sem qualquer infração, na minha perspectiva, não há motivo para grande penalidade. Por isso penso que decidiu bem o árbitro da partida neste lance. Muito bem. Depois temos outro lance aos 15 minutos. O conjunto de Carlos Pinto, os flavienses, pediram golo, um canto direto. Bem, aqui as imagens não são conclusivas, mas de qualquer das formas, na minha opinião, a bola está lá dentro. Na minha opinião, é golo do... A imagem não é muito esclarecedora, não dá muito bem para ver, mas... Obviamente que aqui as dúvidas só poderiam ser tiradas pela tecnologia de baliza, porque o lance é extremamente complicado. Mas eu mantenho que para mim a bola está até pela posição em que o Coelho está. O Coelho dá-me toda a sensação, eu já vi as imagens, que ele vai com a mão lá dentro buscar a bola. Para mim, o lance é de gol. Agora, obviamente, que é um lance extremamente difícil e rápido. Rápido, extremamente difícil, extremamente rápido. Tão em movimento. Não há VAR, eu penso que isso seria claramente um lance de VAR. E mesmo aí o VAR seria muito difícil de captar. Parece-me que é um lance extremamente difícil, embora, na minha opinião, a bola tenha ultrapassado a linha de gol. Muito bem, Sebastião. Estamos a chegar ao fim de mais um do estádio. Sim, mas isso, deixa-me só dizer. Diz-me. É que esse lance, não tirei nada a nota que eu dei à equipa de arbitragem, porque eu entender que é bom. Porque eu percebo que é um lance extremamente difícil de analisar. E nesse contexto, dou o benefício da dúvida à equipa de arbitragem. Obviamente, há certamente outras opiniões que dirão que a bola que não chega a entrar, e que aceito perfeitamente. Já vi o lance 3 ou 4 vezes, a sensação com que eu fico é que a bola ultrapassou mesmo a linha do gol. Muito bem, Sebastião. Como vês, eu já vi o lance 3 ou 4 ou 5 vezes, daqui a pouco vou voltar a ver, e mantenho estamos a ver neste momento e fica a dúvida. E fica mesmo assim, fica a dúvida. É isso. Agora peço-te que faças o lançar deste jogo do próximo sábado, em que o conjunto flaviense vai defrontar a sempre boa e com bastante talento que tem, apesar de alguns jovens, a equipa B do Futebol Clube do Porto. O que é que se pode esperar deste jogo, Sebastião? Olha, o que eu espero é que a equipa, como disse Carlos Pinto, tenha caráter e reaja averbando uma vitória, porque as equipas vivem de vitórias. E é importante que o Chaves reentre novamente no eixo e regresse às vitórias. Vai ser um adversário extremamente difícil. Já vi 3 vezes esta equipa do Futebol Clube do Porto. É uma equipa com bons executantes. Atenção à ala direita do Futebol Clube do Porto, onde estão os filhos do atual treinador da equipa principal. Está os Francisco Conceição e o Rodrigo Conceição, sobretudo o Francisco Conceição, o miúdo que é júnior de primeiro ano, que é de facto, eu diria que a alma desta equipa do Futebol Clube do Porto, com as suas diagonais para o centro, tem um pé esquerdo excelente. Depois, na linha média, o Valente, também um excelente jogador, e na frente tem o jovem contratado, o Reading da Inglaterra, o Loader, um ponta de lança que joga mais vezes seguidas sobre a esquerda, que é um jogador extremamente perigoso. Agora, muito talento. Muito talentoso. Há muito talento nesta equipa do Futebol Clube do Porto. Agora o Chaves poderá tirar dividendos, porque esta equipa do Porto é uma equipa que joga o jogo pelo jogo, não vai certamente aparecer com um bloco baixo, e provavelmente o Chaves poderá explorar as costas desta equipa do Futebol Clube do Porto, sobretudo os centrais, onde parece que Justiniano
quer Justiniano, quer o colega, seu parceiro, me parecem bastante duros de rins, e o Chaves poderá ter proveito, até porque tem jogadores extremamente rápidos no ataque, sobretudo o Bachi. O Bachi que eu quero acreditar que vai regressar aos bons tempos. Depois, o Chaves também poderá levar já nesta partida, esperamos bem que sim, tu fizeste, referiste isso há pouco, quer Toro, quer Juninho já estejam certificados para poderem jogar, embora naturalmente ainda não estejam nas melhores condições físicas. De qualquer das formas, vai ser mais um duro teste à candidatura do Desportivo de Chaves, nesta longa caminhada, neste longo percurso, onde, de facto, penso que, e eu já disse isto aqui, volto a frisar, apesar do desaire de ontem, eu continuo a dizer que o Chaves é candidato, um dos principais candidatos à subida de divisão, tem é que saber demonstrar o tal caráter e a tal personalidade que referiu Carlos Pinto para reagir à adversidade, porque é nos momentos maus que as equipas demonstram, de facto, que têm a sua qualidade, é nos momentos maus que se vê que fibra é que são feitos estes jogadores, e espero que demonstrem no próximo sábado que têm fibra de campeão, e fibra de campeão é regressar com os 3 pontos dessa dificílima deslocação ao Porto. Os candidatos têm de o provar dentro do relvado, e foi do estádio para o estúdio, mais uma edição com o comentário e análise de Sebastião Imaginário. Estamos de regresso no próximo domingo para fazer exatamente a análise ao jogo do Porto B Desportivo de Chaves. Até lá!